Umas semanas atrás a pastora convidou, para participar da abertura do culto, e a gente já fica todo ansioso. Já fazia um tempo que isso não acontecia, e aí a gente fica querendo caçar palavras, Nossa, precisa caçar uma palavra, precisa achar uma palavra para poder fazer a abertura do culto. Mas aí o Espírito Santo me mostrou o caminhar de Davi, quando ele vai buscar a arca que ele leva para a cidade de Davi, Ele faz a primeira tentativa, não dá certo. Na segunda tentativa ele pega a arca, e o Espírito Santo me mostrou isso, essa imagem, ele me lembrou essa palavra por conta da maneira que eu venho para o culto. Quando eu saio de casa para vir para o culto, eu já taco o louvorzão. Se a minha mulher não está junto, aí eu levanto até o último até. Então eu já venho alegre, eu já venho orando pela ministração da palavra, venho orando pela manifestação do Espírito dentro do salão, e o Espírito Santo me mostrou isso, sabe? Essa alegria em estar aqui, esse privilégio em estar aqui. Muitos não podem fazer isso, A igreja é perseguida e diversas outras situações. E o Espírito Santo me mostrou isso, e uma coisa puxa a outra. Essa semana eu estava conversando com o Maurício e com a Adriana sobre a Arca da Aliança, que o Davi estava levando para perto dele, que representa a presença de Deus, que também é uma tipificação de Jesus, E conversando com outro pastor essa semana que nos deu a aula sobre tipificações no Efatá, no ano retrasado, Daniel Cavalcante, ele me falou assim: Jim, quando você for falar de tipificações, não se preocupe com a tipificação em si, não dê muita ênfase a isso, porque a tipificação é uma situação que aconteceu no passado, É um exemplo que ficou no Antigo Pacto, que ficou no Antigo Testamento. O mais importante de você falar da tipificação é falar para a pessoa que vai te ouvir que a tipificação de Cristo hoje, ela existe e vive dentro de mim e dentro de você. Esse é o mais importante de você saber da tipificação. Saber sobre a tipologia, essas coisas é legal, porque amplia o nosso conhecimento para uma conversa e tudo mais. Mas ele deixou isso claro para mim. Fale de Cristo que vive dentro de nós. Porque no próprio livro de Samuel, quando eles pegaram a Arca da Aliança que levaram para uma guerra, Hofni e Finéias, eles perderam a batalha naquela ocasião e também perderam a arca. Ou seja, hoje em dia, amado, o que eu estou querendo dizer para você é que a gente não precisa mais ficar carregando tipificações para lá e para cá, porque o Espírito vive em mim, vive em você e vive em nós. E Ele nos alegra, e Ele nos anima, e Ele nos conduz, e Ele nos reúne, e Ele nos reuniu essa noite mais uma vez para louvor, para adoração e para ensinamento da palavra. E eu gostaria muito que você, eu acredito que você também tenha vindo para cá alegre, contente. Deixa os seus boletos em casa a partir de agora, deixa as suas dívidas em casa, as minhas ficaram para lá, deixar em casa todos os papéis, todos os rascunhos. E a alegria do Senhor me trouxe aqui. E eu gostaria que nesse momento você orasse comigo nessa mesma alegria, nessa mesma sintonia, como a pastora falou aqui uma certa vez, para que o culto, que a gente tanto venha nos reunir, venha falar ainda mais conosco, em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por cada irmão que está aqui, obrigado por esta reunião, obrigado por nos trazer felizes até aqui. Nós estamos prostrados diante de Ti, nós sabemos que não carregamos mais arcas, não carregamos mais tipificações de Cristo, porque Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, em cada um de nós, e nós Te agradecemos por isso. Que nessa noite a Sua palavra seja ministrada totalmente através do Espírito. Traz poder, Senhor Deus, traz o favor do Senhor na pessoa que vai estar aqui, que nós possamos adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Paz seja com todos, amém? Eu vou ler uma passagem de Mateus 6, versículo 24. Diz assim: os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Amém? Então eu creio assim que nós precisamos
uma palavra assim para nós refletirmos, né, na nossa vida, e sendo conhecedor da palavra, sabendo, né, que há um rio de água correndo em nós. Mas tem uma parte que eu creio que Deus escolheu justamente para provar se estamos sendo mesmo sinceros diante dele. E ele já sabe, né? Ele não precisa nada, mas é para a gente mesmo refletir como que está a nossa vida, como que nós estamos. Nós estamos rendidos a Ele, o Senhor da glória, ou estamos rendidos a Mamão, né? Então, se há em nós alguma resistência com relação ao nosso compromisso, à nossa responsabilidade, à nossa adoração, à nossa obediência e fidelidade a Deus, é porque não estamos totalmente tendo o nosso Deus como Senhor. Falta alguma coisa, e Ele está esperando, né? Está dando chance para nós olharmos, meditarmos, corrigirmos e obedecermos. Amém? Então, todos nós, eu também tenho que fazer essa reflexão. Se em algum momento eu estou tendo alguma resistência. Amém, irmãos? E para que tudo vá bem na nossa vida, todas as áreas da nossa vida têm que estar rendidas ao Senhor. Amém? Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta de primícia, você pega na sua mão e nós já vamos estar orando e consagrando ao Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu creio, Senhor, que nós, diante dessa possibilidade, diante dessa reflexão, nós podemos ser sinceros conosco mesmo, porque o Senhor já sabe todas as coisas. E neste momento que o Senhor nos concede para pôr em prova, Senhor meu Deus, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Ti, a nossa retidão, a nossa declaração em espírito, que realmente o Senhor é o nosso Senhor. Nós apresentamos os dízimos, ofertas de primícia, nós consagramos ao Senhor, te damos graças e pedimos ao Senhor, meu Deus, que em cada coração, em cada vida aqui presente, cada lar aqui representado, o Senhor possa ministrar o Teu querer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Alô, glória a Deus, amém, glória ao Cordeiro, glória, glória. Deixa já de Josué. Não. E pega o microfone também, você vai pregar, nós vamos pregar junto. Tamo juntos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Uau, gostoso, muito. É gostoso quando o Ministério do Louvor e Adoração, ela prepara o ambiente assim, né? É que nem faca quente na manteiga, né? Obrigado, tá? Obrigado. Fica facinho. Ok? Hoje é uma noite especial, uma noite de Santa Ceia. Digo assim que não é um culto. Santa Ceia é um período de reflexão,
né? Cada um analise a si mesmo, não o outro. Cada um analise a si mesmo. Então, esse momento de reflexão, isso é a reflexão que eu quero trazer hoje à noite para nós. Se quiser já ligar, abrir no livro de Josué, quando vocês já vão abrindo, já vou prefaciando. Mensagem. Nós entendemos o livro de Josué, capítulo 3. Já vão abrindo aí, enquanto eu vou falando aqui, vamos ganhando tempo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo seu sacrifício. E amém por isso. Agora, entendendo que a salvação, ela não é um fim em si mesmo. A salvação não é um fim, é um meio, é um caminho. Não é? Então, quando Ele te salvou, Ele não te salvou somente por você, mas Ele te salvou para que por teu intermédio outros fossem salvos. Okay? Então, Ele salva para salvar. Então, nós vamos entendendo isso. Amém, estou salvo, glória a Deus. Agora, a próxima pergunta da nossa reflexão é: para quem Ele te salvou? Ok? Para quem Ele te salvou? E quando você entende que você tem um propósito, Ele quer te preparar para esse propósito. E é nisso que nós estamos conversando. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais poderosa que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir pensamentos e intenções. Então, dentro desse processo da salvação, amém, a salvação, ela te possibilita a jornada. Quando a gente pega na palavra de Deus, a gente vai pegar ali 2 momentos específicos que todos vocês conhecem. O primeiro, tão conhecido, que é Moisés. E Deus usa o Moisés, ele é uma tipologia de Cristo, certo? E o povo eleito estava escravo no Egito. Então Deus usa Moisés, um libertador, para libertá-lo da escravidão. Porém, para entrar na terra prometida, Moisés não tinha a habilitação necessária para isso. Para tirar o povo do Egito, Deus usou um cajado, o poder, um homem bom de trabalho, ruim de relacionamento familiar, mas bom de trabalho. Porque ali precisava de um poder. Agora, para entrar na terra prometida, Deus usou Josué. E qual é a fala de Josué? Eu e a minha casa entraremos, seguiremos ao Senhor. Para sair do Egito, poder abre o mar, muitas coisas, sinais, as 10 pragas, muitos sinais. Para entrar na terra prometida, Deus dá uma instrução para Josué: medita na minha palavra dia e noite para que vá bem. Medita na palavra. Ou seja, para tirar você do mundo, das trevas, o poder. Agora, para te colocar no lugar de maturidade, no lugar de posse, tem que ter conhecimento da palavra. Ok? E a primeira coisa a respeito do conhecimento da palavra, em Romanos 8:30, em João 8:32, e conhecereis a verdade os libertará. Hoje, nós sabemos que a verdade não é algo verídico, a verdade é uma pessoa, Cristo é a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Tá, nós sabemos disso. Mas hoje, agora nesse momento, nós vamos ampliar essa visão. Quando fala conhecereis a verdade vos libertará, conheceremos a verdade de quem nós somos. A nossa experiência hoje, a nossa meditação dessa noite, vai falar de mim mesmo. Ok? Agora sim, vamos ler já lá em Josué. Pode ler, pastor. Josué capítulo 3, versículo 10 e 11. Disse mais Josué:
Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Amém. É interessante quando nós lemos esses dois versículos, a combinação desses versículos, Deus ele fala assim, em dado momento ele fala, eu sou o Senhor que vou adiante de vós, ok? No outro versículo ele fala, eu sou o Senhor que estou no meio de vós. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que haverá um momento em nossa vida, que Deus, ele vai estar, quando ele diz que ele está indo adiante de nós, ele está abrindo caminho, vamos dizer assim, né? Você faz 10 negócios, para quem é empreendedor, você faz 10 negócios, 12 dão certo, entendeu? Você tem assim, estrada larga, iluminada, é um tempo de avanço, é um tempo de sucesso, é um tempo de crescimento, é um tempo. Porém, haverá momentos na nossa vida, quando ele fala, estarei no meio de vós. Quando esse tempo que ele está no meio de nós, ele quer estar fazendo o quê? Curando, estabelecendo alianças, concertos internos. E muitas vezes, nós, por não entender esses kairos de Deus, esses tempos de Deus, nós perdemos tempo, nos entristecemos, ficamos confundidos, porque às vezes nós estamos querendo que Deus esteja andando adiante de nós, abrindo portas, quando na verdade aquele tempo Deus não está querendo te abrir porta, Ele está querendo abrir em você uma fenda, Ele está querendo fazer uma cirurgia em você. E errais por não conhecer as Escrituras, por não conhecer os tempos. É interessante quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim, pedi chuva em tempo de chuva. É interessante porque ele pede uma coisa um tanto quanto óbvia, né? Pedir chuva, geralmente o pessoal pede chuva na seca, não é? Ninguém pede chuva em tempo de chuva. Mas qual é o paradoxo que está sendo travado ali? Ele está falando para você pedir aquilo que está no tempo dele dar. Que muitas vezes nós estamos querendo pedir para Deus aquilo que não é o tempo ou não é a vontade dele. Então, quando você quer pedir chuva no tempo de vento, chove, faz chover, ele fala, não, eu quero é ventar, eu quero soprar. E nós quedamos confusos, né? Nós ficamos confusos nessas caminhadas. Porque muitas vezes Deus quer tratar conosco. O nosso Jesus, o nosso Cristo Jesus, Ele é um Salvador, mas Ele também é um libertador. Nós vamos entender isso. Toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para a cura, para nos curar, para nos edificar, para nos amadurecer. Não é? E aí quando ele fala coisas interessantes que nós vamos entrar aqui. Quando ele fala assim, e que de todo lançará fora diante de vós, ele fala de 7 povos aí, né? Dá para você repetir o nome dos 7 povos, por gentileza? Vamos lá. Cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus e jebuseus. Isso. Ele fala assim, ó, eu vou dar a vocês a terra prometida, que mana leite e mel. Só que em cima dessa terra tem 7 eus. Vocês vão reparar que todos os nomes deles terminam com quê? Então, ele fala assim, para você herdar a terra prometida, você vai ter que lutar com o Cana, Gebro e por aí vai. Então, de quem será que ele está falando? Então, por quê? Haverá tempos que ele destrói
os gigantes de fora. Mas haverá um tempo na sua vida que Ele vai querer com você, experiências com você, de destruir os gigantes que estão dentro. Os que estão, a terra prometida, agora não é um lugar geográfico, lá no Oriente Médio, lá na África, na Ásia, não é fora. Agora a terra prometida é dentro de nós. Agora é dentro de nós, que estão toda a sorte de bênçãos está nas regiões celestiais que estão dentro de nós. Agora dentro de nós é onde habitam os maiores inimigos. Os nossos inimigos já não estão mais fora. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Então, quando nós entendemos isso, e eu devido à minha chamada de mestre, todo mestre ele é curioso, né? Ele é curioso, xereta, daí a gente vai estudando, a gente vai buscando, e Deus vai revelando isso. E quando nós entendemos, e Deus vai nos levando a esse entendimento, o nome, você sabe que o nome ele traz destino, o nome ele traz a característica. Então quando nós entendemos isso, nós vamos pegar aqui agora, vamos estudar rapidamente, é uma mensagem rápida, mesmo porque tem a ceia, algumas características de cada um desses nomes aqui. E não é para ninguém assim. Na igreja tem dois tipos de gente, que eu chamo assim, que nós chamamos assim, o crente pá, e o crente, quem estava na aula já sabe, o crente pá e o crente inchada, tá? O que significa isso? O crente pá é aquele que ouve a mensagem e fala, essa mensagem é boa para aquele, para outro. E tem um crente inchada, ele fala, essa palavra é para mim, puxa para mim. Hoje é uma noite de decisão na sua vida. Que tipo de crente você vai ser? Essa mensagem serve para outro ou serve para mim? Eu vos aconselho a escolher com sobriedade a ferramenta, que vai ter, isso vai mudar aspectos na sua vida. Porque o primeiro eu que nós vamos falar aqui é o cananeu, né? O primeiro que está aí é o cananeu. O cananeu, ele é a base dos sírio-fenícios, dos gregos. Não é? Eu vou ler e comentar. Eu gosto de ler e fazer um comentário. A característica do povo cananeu eram habilidosos comerciantes. E uma forte estrutura de orgulho nacionalista também. Essa mentalidade cananeia é aquele que ele tem a tendência a tentar fazer comércio com Deus, fazer negócios com Deus, fazer barganha com Deus. A palavra de Deus diz, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, pois ela é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra manso, que está lá no Monte das Oliveiras, no Sermão do Monte, é moldável, flexível. Então, a primeira característica que Deus está falando, que Ele quer trabalhar, o primeiro gigante dentro de nós, é essa tendência que nós temos de negociarmos, tentarmos negociarmos com Deus. Aquilo que Deus falou para você fazer, e você negocia com Ele. Eu falei, essa é uma noite, pela ceia, é uma noite de reflexão. Ok? O segundo que nós vamos comentar são os heteus. O heteu, ele tem assim, pegar chama-se a etimologia da palavra, et significa medo. Então, um heteu significa filho do medo. O medo é o maior inimigo da fé, não é a descrença.
o maior inimigo da fé é o medo. O medo, se a gente pudesse classificar, é o que a gente chama da fé reversa. O medo é aquela pessoa que ela crê, que ela crê, que ela crê, que ela crê, que não vai dar certo. Ela coloca ela cria várias ideias, várias possibilidades para aquilo não dar certo. Por isso, sempre que Jesus ia encontrar com a sua equipe, ele falava: paz seja convosco. E na sequência, não temais. Por quê? Deus faz as suas coisas falando, Gospel, a palavra de Deus. Então, quando ele falava não temais, ele já tirava a incredulidade do ambiente onde ele ia ministrar. É a primeira coisa que ele tem que fazer, a incredulidade, o medo. Ele fala, não temais. E isso, eu creio numa palavra de um homem de Deus lá dos Estados Unidos, que ele fala assim: todo dia, Deus manda um milagre na sua direção. Todo dia, pelo menos a vida dela já vem. Todo dia, Deus manda um milagre na sua direção. Já está aumentando um pouquinho mais. Agora, mas se vem, por que eu não capto? Porque nós temos que estar sensíveis a isso. Ministros competentes de um novo pacto, com discernimento, de entender que aquilo, às vezes, Deus está querendo te dar um milagre numa área, mas você está olhando para outra e aquilo passa batido. Nós vemos isso na palavra de Deus, quando os sacerdotes judeus estavam dentro da sinagoga, clamando pelo Yeshua HaMashiach, venha o Messias, e o Messias estava passando em cima de um burrinho, lá no meio da rua. E eles saíram lá de dentro da sinagoga e falaram: fiquem quietos, porque nós estamos orando para o Messias, e o Messias está passando ali. Estou entendendo isso? Porque muitas vezes, quando uma dessas características, pelo menos uma ou duas dessas características, estão em nós, em alguma medida, na verdade nós temos todas elas. Mas quando nós trazemos a luz, a primeira coisa, quando Deus quer tratar conosco sobre uma área, Ele fala: haja luz. Por quê? Primeira coisa que Ele faz. Você lembra daquela mulher que perdeu a dracma em casa? Qual foi a primeira coisa que ela fez? Primeira coisa, haja luz. Antes de você buscar qualquer coisa, antes de você se apavorar, haja luz. Ela buscou a luz. E debaixo de iluminação, você vai resolver os seus problemas de uma maneira sábia, com iluminação, não com desespero. E Jesus é luz. Ok? Então, quando nós estudamos isso, entendendo que o medo é uma fé reversa, como é que nós combatemos isso? Qual é a arma que nos protege disso? No livro de Efésios diz que a palavra é um escudo e uma espada. Haverá momentos na sua vida que o que vai te segurar é aquela palavra que Deus vai em você. Houve momentos na minha vida de extrema solidão, que Ele iluminou um texto daquela palavra que virou uma revelação para mim, um rema para mim. Porque o meu justo viverá por... E o que é fé, gente? O que é fé? Isso é Hebreus 11:1. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam, é o firme fundamento, não é? Não é isso? Agora, ele fala, é a certeza de coisas. Agora eu pergunto para vocês,
O que é uma coisa? Vocês responderam bem a primeira vez. Fé é a certeza, é o fim e fundamento das coisas que se esperam. Né? Então, se é isso, então eu tenho que saber o que é uma coisa. Uma vez um mestre perguntou isso para um aluno: o que é uma coisa? E o aluno respondeu: uma coisa só. E o plural de uma coisa é duas coisas juntas. Então, quando fala coisa, sabe por que isso? Coisa está falando porque ela é material. Uma vez, talvez vocês conheçam o R.R. Soares, grande homem de Deus, tem um ministério na Rede Bandeirantes, e aí ele perguntas e respostas. E um garotinho chegou para ele e falou assim: reverendo, né? Pois não, filho, pode fazer uma pergunta? Pode. Qual é a diferença de fé e crença? Eu falei: tá aí a boa pergunta. Parei o que estava fazendo e falei: vamos ver como é que ele vai responder isso. Porque a maioria das pessoas confundem fé com crença. Confundem fé com crença e esperança. São três coisas totalmente diferentes. O R.R. Soares, na sua humildade e sabedoria, falou: é fácil. Crença é verbo. Eu conjugo. Eu creio, tu crês, ele crê. Conjuga a fé. Por quê? Porque você não conjuga a substância. A fé é quando a palavra de Deus se torna uma substância. É quando ela se materializa em você. Pum. É quando você já não ter mais certeza de mais nada, mas aquela palavra vem dentro de você. O meu justo viverá por substância. Uma palavra. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Basta uma palavra, um rema de Deus, uma palavra materializada. Nos cultos maiores que tem na igreja maior que tem no mundo, lá na Coreia, e tinha lá, cada culto lá é 40, 50 mil pessoas. Tem 6, 7 cultos por dia. Tá? A igreja do Daewon-shu, da Coreia. E tinha, no meio daqueles milhares e milhões de coreanos, tinha um coreano que estava precisando faturar dinheiro. Ainda bem que esse problema de dinheiro é só na Coreia, nós não temos aqui. Né? Graças a Deus que é só lá. Aqui todo mundo, né? E ele estava buscando algo de Deus. E o David estava pregando. E no meio da palavra, ele fala assim: e vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Os 39,99 mil entenderam aquele versículo, passou batido. Aquele coreanozinho, lá no cantinho, aquela palavra foi para ele como uma substância. Pum! Acabou o culto. Isso. Fala, dá a trombetada aí. A flecha do rema. A flecha do rema. Isso. Aquele coreanozinho saiu do culto. Sal da terra. O culto já tinha acabado, ele está sal. Assim, acho que devia, né, olhar assim, sal. E aquilo ficou. Daquilo veio algo no espírito dele. Ele foi lá na central de atacadista, comprou uma saca de sal, levou para a casa dele, pegou saquinhos e começou a fracionar. Começou a vender de porta em porta. Vendeu tudo. Correu lá na central, comprou outra saca de sal, chegou em casa, colocou em saquinho e foi de porta em porta. E assim ele foi crescendo. 2 anos, gente, desculpa, não sei se é 2 ou 3 anos, ele se tornou o segundo maior comerciante de sal da Ásia. Entenderam agora o que eu quero dizer? O que é substância? Diferença de crença? Uma coisa eu creio que ele pode fazer. Amém por isso. A outra coisa é quando aquela palavra se torna materializada em mim. Pum, ele vai lá e faz isso. Se uma coisa que rompe o teu medo é uma palavra materializada de Deus. Porque
Porque quando Deus fala, cara, ainda que venham os ventos, ainda que venha a família, ainda que venha a oposição dos quatro cantos, assim diz o Senhor. Pá, assim é. Essa é a diferença da fé, da crença e da esperança. Isso é um assunto com um outro assunto, um outro momento nosso. Ok? Nós falamos sobre o Eteu, que ele é filho do medo. Mas nós não somos mais filhos do medo, somos filhos da fé. Jesus, o Verbo vivo, o meu justo viverá por rema. Vai, eu sou contigo. Abraão foi chamado o pai da fé por algo simples. Ele estava no meio da família dele. Deus falou para ele: vaza. Sai da tua terra. Sai da casa da tua parentela, porque eu quero te dar uma família. Isso é coisa para explicar depois. Que às vezes a coisa que mais nos atrapalha para andar com Deus é a parentela. Sai da tua parentela, porque eu quero te dar uma família. E ele ouviu e se moveu. Porque a diferença da fé e da crença, a crença você ouve, acredita, mas permanece. Quando a palavra rema de Deus vem em você, ela vem como um dunamis, uma dinamite, você sai. Plá. Você não sabe como é que vai ser, né? Você não tem segurança financeira, não tem segurança emocional, mas você sai. Esse é o movido por fé. Um dunamis, dinamite de Deus. A palavra de Deus materializada, ela vence, ela liberta você do medo. Ok? O terceiro, para a gente estar comentando aqui, é o amorreu. Salmo 121, 1 e 2. I lift my eyes and the hills, where my help comes from. Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Lê de novo? É 121, versículo 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isso. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso. Quando ele fala aqui, elevo meus olhos para os montes e pergunto: da onde vem a minha salvação? Muitas vezes as pessoas que eu estou explicando aqui, eles se perdem um pouquinho, porque a mentalidade amonita, ele vê os seus problemas. Você sabe o que é um binóculo, né? O que é um binóculo? Você coloca aqui, o que ele faz? Quem falou aí? Aproxima. E se tu inverter a bagaça, o que ele faz? Um espírito amorrita, o que ele faz? Ele vê tudo na ótica inversa. Me abri com vocês uma particularidade da minha mãe. A minha mãe morreu com 82 anos, né? E assim, ela frequentou a mesma igreja há 30 anos. Em 30 anos eu acho que ela não faltou 15 vezes. Em 30 anos. E ele contava assim, lá na igreja, tal, né? E muitos anos na igreja, né? Aí chegava assim, Dona Elídia, né? Dona Elídia, né? Caramba, já se passaram 30 anos, só não mudou nada. Como é que ela não entendia aquilo? Caramba, essa mulher está me chamando de velho, eu já era velha. Aí eu falei, não, mãe, ela está querendo dizer que você está conservada, que você não mudou nada. Você entendeu? Na mente dela? Na mente dela não estava vendo como uma pessoa que estava conservada, mas uma pessoa que era velha, 30 anos já era velha. Eu falei, não, mãe, é o contrário. Mas por quê? Por causa de uma mentalidade, doenças na alma, traumas.
Porque o Senhor da glória, quando ele quer a palavra salvação, ela no original ela é S-O-Z-O, sozo. A palavra salvação, no grego, sozo, significa salvação do meu espírito, minha alma e meu corpo. Que o meu espírito e a minha alma e meu corpo sejam salvos. Quando eu aceito a Jesus no novo nascimento, o meu espírito é salvo imediatamente. A salvação do meu espírito é um sucesso. A salvação da minha alma será um processo. Então, quando nós, por isso a equipe de cura e libertação é tão importante logo após a salvação das pessoas, porque as pessoas elas estão salvas, né? Uma coisa é você tirar o povo hebreu de dentro do Egito. A outra coisa é tirar o Egito de dentro do povo hebreu. Os seus costumes, a sua mentalidade escrava, miserável, né? Então, aí é um processo que vai trabalhando aqui. Quando falo dessa mentalidade em que se vê as coisas pela ótica inversa. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, assim, na área de prosperidade, a área de prosperidade que é uma área tão delicada, e eu começo a conversar com as pessoas, por uma meia hora de conversa, eu já consigo detectar ali alguns aspectos que dá para perceber que a bênção de Deus passou pela pessoa, mas a pessoa não percebeu. Por traumas, não por culpa dela, entende? Porque naquela área na vida dela, ela vem de uma mentalidade, de uma tradição familiar de escassez. Então, às vezes, ele não achava nem digno, nem merecedor de estar recebendo aquela bênção de Deus. Então, quando Deus está falando isso para Josué, era fazer o quê? E é o nosso papel hoje, não é? É comunicar isso aos irmãos, transmitir isso. Comunicar é ser comum, um conhecimento comum, para que sejamos curados, tendo como base hoje um culto de Santa Ceia. Qualquer um desses eus que você se identificar, não precisa mostrar para ninguém, isso é uma coisa tua com Deus, será um bom momento para você ter uma conversa com Ele sobre isso. A ceia era um momento de comunhão. A ceia não era um lugar de você matar a fome. A ceia era o lugar da comunhão. Então que hoje você possa aproveitar isso e em que Deus possa estar comunicando alguma coisa a você. A minha função é só falar. Eu jamais vou conseguir revelar alguma coisa, porque eu não sou Espírito Santo. Mas a minha função é estar comunicando a vocês alguma coisa. E que o Espírito Santo dê sentido àquilo que está sendo falado. Ok? Ao contrário de cultos normais de domingo, como a minha chamada de ensino, se quiser fazer uma perguntinha, pode fazer. Tá? Eu não me oponho, não. Tá? Porque muitas vezes eu quis perguntar alguma coisa e o culto passou e não perguntou. Não me incomodo, não. Tá bom? Vamos lá. E justamente às vezes por ter essa ótica ao contrário, invertida, nós nos tornamos afobados e apressados. Eu mesmo tenho muito que lutar com isso, porque eu sou um homem assim a minha tendência é agir muito rápido, e muitas vezes se eu tivesse esperado um pouco mais, eu teria um pouquinho mais de claridade sobre aquilo. Mas, por isso que eu falo, a salvação, ela é uma jornada. Quem gosta do Salmo 23? Quem já ouviu o Salmo 23? Né? Quando a gente pega o Salmo 23, ele fala de uma jornada que começa nos passos verdejantes e acaba num sacrifício. Que está falando de nós ali. Ali é o resumo das nossas vidas. Porque realmente o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Por isso?
Então, o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa o seguinte, que não vai faltar quem me ajude, não vai faltar quem me atrapalhe. Faz parte do processo. Sabe por quê? Porque o Senhor é teu pastor e nada faltará. Quem gosta das promessas de Deus para a sua vida? Quem gosta das promessas de Deus? Quem quer todas as promessas de Deus para a sua vida? Quem quer todas as promessas de Deus? Então, eu tenho uma promessa de Deus para a tua vida. E nesse mundo tereis tribulação. Prometeu, agora segura essa manga. Mas eu estarei contigo. Ele não falou que você não ia ter. Ele falou que você ia ter, mas ele ia estar junto. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por quê? Ele não falou que ia tirar você de lá. Ele te deu uma capa, uma super vara para você. Não, ele falou, vou estar junto. Por quê? Por que ele tem interesse em estar com você nesse momento? Porque é o único lugar onde você verdadeiramente vai amadurecer. Porque você não amadurece com as vitórias. Você amadurece com as derrotas e com as lutas. Então, muita igreja está fazendo o culto da vitória, o culto da vitória. A gente aqui está fazendo o culto da luta. Entendeu? Tem gente que já olhou assim, misericórdia. Você quer crescer ou não quer crescer? Porque somente os maduros herdam. Jesus aprendeu pelaquilo que padeceu. E boa. Crescimento, não existe um crescimento efetivo sem o sofrimento. Dentro da aula de batismos, que nós vamos começar quinta-feira, tem o batismo do sofrimento. Esse culto do pare de sofrer não é de Deus, não. Mas vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Vamos lá. Eu olho para os montes. Os montes falam de lugares, de problemas que são maiores do que eu, por mim mesmo, jamais conseguirei. I lift my eyes. Eu ergo os meus olhos para os montes e pergunto, da onde veio minha salvação? Como é que continua? A minha salvação vem do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Fala de duas condições. Eu olho para os montes. Está falando aqui de consciência da dificuldade. Não devemos ser negacionistas. Todo mundo vai ter montes à sua frente. Nós temos que ser coerentes. Mas eu entendo que também, junto com o monte, também vem uma ordem específica, um rema específico de Deus para que eu ultrapasse. A maior alegria do Abba Pai é quando vê um de nós vencendo batalhas pela fé, pela palavra materializada. Quando nós ouvimos isso, nós falamos isso na aula da Escola Novo Pacto, que é de quinta-feira, às 19h30, fazendo propaganda, né? Porque a propaganda é a alma do negócio, né? Nós falamos sobre isso, sobre textos que é entendido, a igreja entendeu errado, né? Quando fala lá, né? A alegria do Senhor é minha força. Muitos e muitos anos, né? Eu ouvia isso, falava, a alegria do Senhor é minha força. Até que um dia eu fui tocado por um ministério apostólico e profético, e eu entendi, o que estava falando lá é o seguinte, não é que a alegria dele me faz forte, é a minha conduta que deixa ele alegre. A alegria do Senhor é um filho forte. Entendeu a diferença? Quando você é imaturo, quando você é um técnion, quando você é um imaturo, a alegria dele é a tua força, porque você ainda depende de uma alegria, porque você ainda não tem a palavra. Mas depois que você já tem a palavra de Deus dentro de você,
Aí ele fala: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Porque ele vence na terra por intermédio dos filhos maduros de Deus. A terra aguarda pelos filhos ruios, filhos maduros. Então esse processo da maturidade é colocar a palavra de Deus, coisas novas, e tirar de nós coisas velhas. Romanos 12:2: não vos conformeis com este cosmos, com este mundo, mas transformai-vos pela então conhecereis. Isso, ou seja, a vontade de Deus, ela tem etapas. Eu quero desfrutar de todas as etapas que Deus tem para mim. E eu espero que vocês desejem o mesmo, que produzirá 30, 60 e a 100. Tem pessoas que pararam nos 30%, não querem aprender mais, e Deus também não vai poder te usar mais do que aquilo. Tem pessoas que aprenderam 60%, mas não querem seguir adiante. Mas tem pessoas que falam: não, eu quero tudo de Deus. Quer falar, pastor? Fala. Até para se movimentar com a fé e vencer as guerras, as lutas, é necessário crescer. O conhecimento que eu quero. Amém. Eu estou crescendo no conhecimento do meu Deus e me tornando forte. Por isso eu farei proezas no maravilhoso nome de Jesus. Então, quando eu medito nessa palavra, estou crescendo no conhecimento do meu Deus e me tornando forte. Por isso eu faço proezas no maravilhoso nome de Jesus. Então, as proezas que eu faço no maravilhoso nome de Jesus será consequência, decorrência do tanto que eu aprendi a respeito dele. Aprendei de mim, pois eu sou manso. Lembram disso? Jesus passava mais tempo ensinando do que pregando. Ensinava na sinagoga, ensinava no monte, ensinava. Ferezeu. O espírito ferezeu. Vou ler e comentar. O espírito é filho, que é sempre essa terminação, eu, significa filho, tá? Ferezeu. Adoradores de pecados de estimação. O que é um pecado de estimação? É aquele pecado que já anda com você há muito tempo. É assim que você, né? Que você já tentou se libertar dele, mas não conseguiu. Então você resolveu fazer uma coisa com ele, né? Então vocês estão coabitando, né? Então, um dos mestres que eu tive aula com ele, um pai na fé, ele falava assim: dois tipos, ou você pode ter domínio próprio, ou você poderá ter um demônio próprio. Você escolhe o caminho. Quando eu entendi isso, porque nós vivemos no mundo, nós vivemos da nossa raiz adâmica, e o processo da salvação, ela somente me habilita a ser limpo, entende? Essas mentalidades, esses traumas que estão, por intermédio desses nomes, que foi isso que o Dinho falou, não devemos ficar presos às simbologias, às tipologias, mas entendendo o que ela significa, não o escravo delas, mas não jogando ela fora, entendendo a linguagem que ela traz para nós. Que Deus falava uma coisa que ele não mostrava outra. Isso é o significado da Bíblia. O Velho Testamento foi colocado ali como um exemplo, uma sombra para aquilo que haveria de ser no Novo. Estão entendendo? O Novo Testamento explica o Velho. E nós agora estamos entendendo aquilo, trazendo revelado para nós. Então, quando nós olhamos aquilo, se você olhar o Velho Testamento apenas como uma parte histórica, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Agora, quando você é o tal do crente tal. Agora, quando você olhar aquilo e entender as janelas de entendimento que estão ali, o que estavam ali simbolizado por cores, tipos, nomes, que naquela época estava encoberto,
mas em Cristo Jesus foi desvendado, tirado o véu, e hoje é revelado a nós vamos ter respostas para nossas vidas, porque toda a palavra de Deus é inspirada de Gênesis e Apocalipse, ok? Então, quando ele fala aqui do fariseu, ele fala desses pecados de estimação. Tem uma entidade que até hoje eu nunca vi ninguém ensinar sobre ele. A gente conhece muito, estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, esqueci o nome dele. É uma entidade que caminha tanto na vida das pessoas, que até o rei Davi tinha uma imagem dele do lado da cama. O grande rei Davi. Como é que fala dos anjos? Me fala, como é que chama a esfera dos anjos? Querubins. Hã? Parece um macarrão. Tem na Bíblia que nós conhecemos querubins, segura aí. Querubins e serafins. Tá? Isso. São uma classe alta lá, né? Nessa área. Então tem o querubim, eu já ouvi. Tem o querubim e o serafim. Todo mundo conhece. Agora, alguém já ouviu falar num terafim? Terafim. Eu comecei a estudar o tal da curiosidade do mestre, né? O querubim, serafim, todo mundo. Comecei a pensar um terafim. Quando tu viu o que era um terafim? Era um demônio que chama-se um espírito familiar. Que geração após geração, ele vai caminhando na família. Quando você está fazendo aconselhamento na área de cura e libertação, aí você começa a conversar com as pessoas, às vezes você vai ver que, vamos dizer assim, tá? Às vezes tem um alcoólatra na família, aí às vezes pula uma geração, às vezes é direto, o pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra, entende? Existe uma cadeia de maldição ali. Entende? Esse que eu chamo o terafim, são estruturas que vão oprimindo aquela raiz familiar, geração após geração. E está tão acostumado, que está tão envolvido naquela cultura. Quando eu levei esse entendimento para o conselho de pastores, eles falam, cara, onde é que você achou isso? Está aqui. E está tão escancarado, que é aqueles nichos, que é aquele nicho que a Raquel, quem é aquele irmão embaixo da saia lá? Rebeca? Quem é aquela lá que... É Raquel, né? Raquel. Ela tinha o que chama de ídolo. Aquilo é um terafim. Geração após geração, até no meio dos santos, no meio do povo de Israel, tinha os terafins. Davi tinha um terafim. Entende o que eu quero dizer com isso? São estruturas pensantes. Sabe o que é um terafim? Um terafim é aquela coisa assim, ó. Eu estou na minha faixa aqui de trânsito. Aí parou o trânsito aqui. Tá? Aí começou, parou. Aí ficou uma brecha aqui. Aí o pessoal fica, eu vou entrar para cá, para estar no lugar daquele. Não dá para você esperar um pouquinho? Espera um pouquinho, vai fluir. Está o trânsito todo parado. É um espírito de querer ter vantagem. Ela não suporta ficar atrás. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente pensa que é um chifrudão. Não é não. É uma coisinha assim, sabe? Você vê a pessoa caiu uma moeda de 10 centavos, você pega e põe no teu bolso. Não é seu, ladrão. Está entendendo o que é o tarafim? Né? São pequenas coisas que Deus quer trabalhar conosco. Às vezes nós ficamos libertos de grandes demoniões, mas pequenas coisinhas que Deus... Como é que é? As raposinhas, né? São as raposinhas que, às vezes, o destino de uma família é totalmente comprometido, não por um grande demonião, mas por causa de um terafim. E nisso que a gente pode buscando aqui, que a gente pode estar limpo. Quando você vai fazer isso em cura e libertação, a gente percebe muito isso. Ferezeu, falei sobre isso, pecado de estimação.
Eveu, o espírito Eveu pensa pequeno, mentalidade pequena, tudo pequenininho. Eu quero um carrinho, sabe? Eu quero uma coisinha, um cantinho para agora. Aquele pensamento do Nelson Neves, tudo assim, ó, tudo pequenininho. Pensa grande e será grande. Você é o que você é, o que você pensa, e você é o que você fala. E você é o que você come também. Né? Não. Então, entende? São essas coisas que às vezes nos impedem de estar recebendo coisas de Deus. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de abundância. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente menos do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É isso aí? Vamos ver se passa pelo detector de mentira, né? O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme na proporção que o seu poder opera em nós. Então o poder dele é limitado à minha visão. Você lembra daquele que o profeta ia dar vitória para um rei? Ele fala, dá umas flechadas no chão aí. Ao invés de cara pegar o jarro, dá uma metralhadora, dá uma rajada, ele dá 3 flechadas no chão. O profeta falou, você só deu 3 flechadas, só vou te dar 3 vitórias. Você podia ter 30 vitórias, que estava na mão dele o ouvir e atuar. Tá? Pensamento pequeno. Não se dá o direito de sonhar. Muitas vezes a gente está falando que, muitas vezes Jesus, quando ele fazia uma coisa, ele tirava a incredulidade, ele tirava os incrédulos. Ele chamava a sua equipe ministerial e fazia assim. Porque muitas vezes a incredulidade atrapalha o agir. Então, Jesus, ele vai... Muitos pregadores que viajam assim, eles sempre levam uma equipe. Muitos deles pedem para sentar na primeira fileira. Por quê? Eles são intercessores, né? Mas eles criam um ambiente para ele estar ministrando, porque ele vai ministrar em lugares de guerra espiritual, então ele traz a sua equipe ministerial para estar ali, para criar um ambiente de fé e de liberação. É uma coisa muito inteligente, né? Se opõe a toda mudança. Tudo que é para mudar, a pessoa se opõe. Porque ela gosta tudo do jeitinho que estava. Ela não gosta de mudança. Porque mudança vai confrontá-la. E ela não gosta de ser confrontada. E se é uma coisa que Deus gosta, é de mudança. Por isso ele fez primavera, outono, inverno, verão, segunda, terça, quarta, quinta, manhã, tarde, noite. Porque o nosso Deus, ele não muda, graças a Deus, ele se move. Então nós temos que entender e se mover de Deus e sermos humildes e moldáveis o suficiente para estar mudando e se movendo com Ele, né? E o espírito Jebuseu são filhos da própria justiça. Só que as pessoas que andam em justiça própria, porque a pessoa que anda em justiça própria, ela acha que todo mundo deve para ela. Afinal de contas, eu mereço. Eu sofri, ou eu sou muito boa. Cobra de todo mundo. Todo mundo para ela é devedor para ela. A pessoa que sofre, e geralmente são pessoas extremamente feridas e que não deixaram ser curadas. Tem um texto de 2 Timóteo que nós vamos, eu falei estudar isso na aula de quinta-feira, né? 19h30, chama Obreiro Aprovado, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Ali é o pai espiritual de Timóteo falando com Timóteo, fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, por quê? É possível que você seja um pastor, um mestre, qualquer um, seja aceito por Deus, mas não aprovado por Deus. Uma coisa é ser aceito, outra coisa é ser aprovado. Tá? Então, o espírito Jebuseu é o filho da sua própria justiça. É aquela pessoa que diz, eu sou mais do que o outro. Eu posso fazer melhor. Se fosse eu, teria feito melhor. Se fosse eu. Isso é um espírito de orgulho. Esse é um espírito da reputação. Tá? E o último é o Girgaseu. Gente, esse é um estudo mais complexo, foi aqui só um aperitivo.
para a gente tá compartilhando, ok? Tinha muito mais coisa, eu peguei só uma pequena parte para a gente estar junto. Vamos terminando aqui, esse aqui também é muito importante, Jeremias 38, 6, rapidinho. Girgazel. Jeremias 38, 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no arco da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Isso. Vamos lá, hein? O profeta Jeremias, ele foi, falando de uma maneira resumida, ele foi pego e foi jogado numa cisterna, num poço, tá? E no fundo desse poço tinha um pouco de água e tinha barro, tinha argila. E ele ficou preso ali. Quando você vai estudar esse texto mais para frente, ele ficou preso até ali. Quem mexe com essas coisas, com atoleiro, sabe? Se uma pessoa atolar até aqui numa argila, não tem mais como sair. A única maneira que ela teve de sair, não é mais dentro do poço. A única maneira que ele saiu foi quando um eunuco foi clamar por ele perante o rei, e o rei revogou a pena e falou: vai lá e liberta ele. Então ele vai lá, pega esse eunuco, vai lá, pega mais 30 homens, vai lá no serviço do santuário, pega trajes sacerdotais antigos, leva, traz uma corda, joga para Jeremias, fala: Jeremias, coloca os panos sacerdotais debaixo do braço, dá uma volta nela com a corda e puxa para cima, tá? Na Bíblia, quando fala da lama, da argila, fala do quê? Fala da nossa humanidade, porque nós somos feitos de barro, da argila, amém? Então, o que é um poço? Que ele ficou atolado, ficou uma parte com água e outra parte com argila. O que é isso na prática? Na prática é um momento na nossa vida que você fica meio barro, meio tijolo, que ele fala, né? Você fica meio no espírito e meio humanista. Você cai ali, né, nesse lugar. E nós temos percebido isso muitas vezes nos últimos tempos. Por quê? Agora cada um sai com uma doutrina, ninguém tem mais paternidade, ninguém anda mais no envio, ninguém senta para ouvir o outro, ninguém se submete ao outro. Está havendo uma geração de profetas e homens e mulheres totalmente independentes. Se é uma coisa que é perigosíssima, é você andar, você ter um ministério independente, é você ter uma caminhada independente. A solidão tem levado cada vez mais as pessoas mais para o fundo do poço. Está entendendo essa expressão? Para o fundo do poço? Vão ficando cada vez mais humano. O humanismo, o que é o humanismo? É uma vida em que você se torna o centro, que também deve com o edomista, né? Os filhos de Edom. Tá? Agora você faz assim, ó. Agora você quer servir a Deus do jeito que você quer ir na igreja do jeito que você quer, você só quer crer em Deus do jeito que você acha, não da maneira como Deus acha. Então você fica preso ali. E esse local dessa prisão emocional, essa prisão espiritual, você não vai conseguir sair sozinho. Se você não pedir ajuda, você vai ficar atolado ali para sempre. E se falar assim: pastor, Deus permite isso? Quando nós pegamos no começo, e que Deus fala ali no livro de Coríntios, nós não tivemos tempo para ler, ele fala assim: o Deus mesmo tirou muitos do Egito, não foi verdade? Mas nem todos entraram na terra prometida. Agora pergunta: a culpa é de Deus? Estou entendendo? Não estou falando de entrar no lugar do propósito. Estou entendendo? Entrar no lugar do propósito.
Baixa um pouquinho a sua cabeça. Agora é o meu momento de vocês colherem, começar a colher o fruto da obediência de vocês, da submissão de ter ouvido. A palavra diz que a fé vem e vem pelo ouvir. A revelação vem pelo ouvir. Eu, há anos atrás, passando por uma reunião dessa, exatamente como essa, quando eu abaixei a minha fronte, Deus falou uma palavra e foi algo assim transformador na minha vida. Às vezes a cura que você precisa, a resposta que você precisa. Senhor, o meu pedido, Senhor, é que essa palavra que foi ministrada, ela faça sentido no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que nós não tenhamos gasto esse tempo em vão. Senhor, a começar por mim, Senhor, a começar por mim. Eu peço que agora o Senhor esteja mostrando pelo Espírito cada área das nossas vidas em que esteja debaixo de uma influência de um governo, de alguma dessas entidades, de alguma dessas estruturas pensantes. Nós queremos o tudo que o Senhor prometeu para nós. Nós não queremos deixar uma vírgula para o passado, nós não queremos deixar uma vírgula para o inimigo, nós queremos tudo aquilo que a salvação nos dá. Nós queremos, Senhor, ser ministros competentes, queremos ser filhos que herdam tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Mas nós entendemos que isso tem a ver com humilhar-vos perante a potente mão de Deus. E Ele, a seu tempo, vos exaltará, diz o Senhor. Senhor, nós queremos nos humilhar agora. Nós queremos ser verdadeiramente livres, Senhor. Pai, e a minha oração agora é que, agora de domingo à noite, segunda pela manhã, terça-feira, que isso comece agora esse processo. Usa, Senhor, circunstâncias, usa os amigos, usa os inimigos, usa, Senhor, usa o que o Senhor quiser para nos revelar que nós queremos estar limpos pela palavra da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fuerte. Boa noite, irmãos. Passa. Vamos se colocar de pé. Como disse o paizão quando ele esteve aqui, estão assustados. Como é grande o amor de Deus. Amém? E Ele se revela naquilo que Ele fala. Como é grande o cuidado do Pai para os seus filhos, para com seus filhos. Como é libertador quando Ele fala a verdade, e a verdade confronta, mas ela liberta. Como é bom Ele falar e transmitir a sua vida. Como é bom. Como é bom quando abre a ferida, mas Ele mesmo liga, Ele mesmo fecha. Como é bom deixar de ser criança e nos tornarmos adultos, maduros, para manifestar o Cristo às pessoas que não conhecem a verdade que liberta. Pode subir. Irmãos, eu não sei se você meditou nessa palavra de hoje, dessa noite. Obrigado, eu ia só inclinar um pouquinho. Tá bom. Mas é muito importante olharmos para dentro de nós.
Em 1 Coríntios 11, no versículo 27, 28, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E no versículo 22 diz assim: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Como é forte isso quando Paulo teve que falar aos coríntios sobre o corpo. Ele teve que ensinar sobre o corpo. Preste atenção, olhe para mim. Quantas vezes Paulo teve que falar para os coríntios para discernir o que é o corpo? E muitas vezes nós pensávamos que discernir é porque nós estávamos em pecados. Mas quando Paulo estava dizendo aos coríntios para discernir o corpo, é discernir que se estamos menosprezando a igreja, como diz aqui, e envergonhando os que nada têm. Quem é que nós temos? Nós temos o Cristo, mas nós precisamos ter o senso, o entendimento de que nós pertencemos ao corpo, que somos um corpo, e que o corpo é o próprio Cristo. E que os coríntios se ajuntavam não para melhor, sim para pior, porque havia uma divisão. Eles eram uma igreja, eles eram uma casa, eles eram congregavam num lugar, mas não tinham senso e entendimento. E por isso eram individualistas. Eles só pensavam em si mesmo, cada um por si, Deus por todos. Então eles não tinham entendimento de que é o corpo, que no corpo ele é ministrado, que ele no corpo ele é edificado através dos 5 ministérios. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma aula. Não foi uma pregação de algo que glória a Deus, aleluia, que fala, cai fogo e isso, aquilo, outro. Não, nós tivemos um ensino, uma edificação através do ministério, que edifica o corpo. Por isso eu perguntei, quantos entenderam? E é um processo, é uma construção. Por isso eu faço igual o Tex, que fez várias vezes nesta noite. Quinta-feira, 7h30, tem a escola Novo Pacto, aonde a gente vai esmiuçar aquilo que nós temos falado, que muitas vezes parece código, mas que através do ministério de ensino é mastigado, é fracionado e é impartido porções que faz com que nós entendamos e nos movimentemos como corpo, igreja. Então comer e tomar a ceia não é algo que eu estou acostumado a fazer na minha casa, você na sua casa. É algo de discernir
e vivemos como um corpo, que quando um irmão está doente, todo o corpo sente que é necessário ser edificado, porque Deus quer usar a sua vida e a minha vida para que todo o corpo seja edificado. Por isso, discernir o corpo não é como eles faziam na igreja deles, os coríntios faziam na igreja deles, mas é como o Senhor diz que aquilo que Paulo aprendeu e nós temos aprendido, recebido do Senhor, o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O mesmo que o Senhor Jesus Cristo fez, nós temos que também compartilhar. Amém? Fale para o seu irmão: Simão, eu preciso de você, e você precisa de mim. Amém? Nós somos edificados através dos dons, ministérios, para dar frutos, para levar o amor, para levar a verdade, para manifestar o Cristo. Pegue na sua mão a ceia, os elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. Nosso Deus é um Deus de mudança. Amém? O navio está devagarinho, mas está virando. Amém? Amém? Está se movendo, não está parado não. Amém? O nosso Deus é de mudança. Quinta-feira estamos aqui, amém? 7h30. E sábado tem aljava. Amém? Quem vai? Quem vai? Oh, glória, aleluia. Amém? Aljava, sábado, 9 horas, em Taubaté, estaremos lá. Amém? Em nome de Jesus, estaremos lá. Vai ser bom demais. Todas as vezes é bom demais. Amém? Glória a Deus. Eu acho que, pastor, tem alguma coisa para me falar? Não, né? Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar então. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo em nós. Obrigado por essa mudança de mentalidade. Aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós, Senhor Deus, nós te agradecemos. Te louvamos por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Toda a honra e toda a glória te damos, Senhor. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz e segurança, assim seja ao voltarmos para a nossa casa. Deus, põe anjos guardando carros, famílias, casas, Senhor, aqueles que vão retornar até mesmo de bicicleta, seja o que for, Pai, como for, o Senhor, meu Deus, coloca teus anjos para guardar, para livrar. Deus, que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana em que coisas novas, revelações novas, coisas frescas, meu Deus, venha, Senhor Deus Santo, ao entendimento, e que grandes coisas o Senhor possa estar fazendo, e que o Senhor possa ser glorificado de uma forma tremenda, e que ao voltarmos para o culto de domingo, venha com gratidão, cada um venha com gratidão, para te glorificar, para celebrar, para agradecer. Deus, leva-nos em paz. Proclamamos que o grande amor de Deus